Então, beleza. Só para vocês entenderem, eu tenho um back-end aqui que já está app, tá? Que vai me fornecer essas APIs aí. Deixa eu até ver se o security config dele está desabilitado ou habilitado, porque eu acho que eu desabilitei. Ó, tá enabled. Então vamos dar o false aqui e vamos subir de novo. Pronto. E aqui eu tenho no VS Code, eu tenho uma aplicação aqui Angular, bonitinha, tá? Então vamos começar aqui pelo básico, tá? Um package JSON, tá? Onde tem essa aplicação e você tem quais são os componentes que precisam fazer parte, as suas dependências que precisam fazer parte da tua aplicação, tá? Então aqui é Angular Material, eu tenho um Prime NG, tenho um Quill, Web Animation, Zone. Bom, a maioria delas aqui são necessárias para o próprio framework funcionar. E as dependências em tempo de dev, ó, o Karma para fazer execução de testes, TypeScript aqui para fazer essas execuções e afins, tá? Bom, eu já fiz um yarn install aqui, mas deixa eu só fazer um de novo aqui. Yarn install. Beleza? Então agora aqui, ó, basta eu utilizar o servidor embarcado aqui que o Angular usa, tá? Através de Webpack. Então basta fazer um ng serve aqui, ó. Beleza, tá gerando os módulos, os bundles da minha aplicação, então tá fazendo a aplicação subir, tá? Bom, aí aqui, enquanto a aplicação sobe ali, beleza, compile successfully, vamos aqui para a tela 2, e aí na tela 2 eu tenho a minha aplicaçãozinha web aqui, que está no servidor localhost 4200, então uma aplicaçãozinha bem simplesinha, ó. Então aqui tem a parte de login, tá? O front-end, tudo isso aqui é componente, ó, em navegação, ó. Então tem um componente base, aí eu navego para a tela de login, navego para a tela de cadastro de alunos, tá vendo? Aqui eu posso cadastrar um aluno, ó, Rafael, e-mail rafa@gmail.com. Salvei, ó, e apareceu aqui, né? Tem um templatezinho aqui para fazer o message service e ele tá fazendo chamada real aqui, ó. Deixa eu botar um network aqui para vocês verem. E vamos botar aqui fetchxhr. Então, ó, vamos lá, maria@gmail.com. Então, olha lá, fiz um post aqui, ó, para salvar em Maria. Olha lá, ó, fiz o post para salvar. Opa. Fiz o post. Fiz o post para salvar em Maria, ó, e recebi um 201, né? E como preview ele gerou um IDzinho aqui para mim, ó, tá vendo? E mandei um bodyzinho aqui para ele, ó, o payload, ó, né? Posso fazer a edição desse cara, ó, Rafael, vamos editar aqui, ó. Editei, então selecionei ele aqui, né? Rafael Henrique, salvei, então agora ele fez um put, tá vendo? Ó, fez um put, recebeu um 200, payload ali Rafael Henrique e preview ele recebeu isso aqui, né? Posso fazer um delete, ó, fiz um delete aqui, ó, em /1, né? E ele removeu esse elemento da Larissa e depois eu fiz um get aqui para buscar todos esses elementos e ele me retornou somente uma lista com a Maria, né? Então é bem, a aplicaçãozinha ela é bem tranquila em relação a isso. Rafa, deixa eu colocar o Rafa aqui de novo. Eu tenho o cadastro de concursos aqui também, ó. Concurso, vamos lá, TJDFT, data da prova, vou botar aqui 30. Você faz AM. Tá vendo que é um crudizão bem padrão, né? Tem um cadastro de professor, Diego, o salário do Diegão é alto e o Pedrosa, o salário do Pedrosa é alto e o Castro, o salário dele também é alto, né? O Castro ficou baixo aqui, foi mal, Castro. E eu tenho o cadastro de disciplinas, né? Então, olha lá, informática, e aí eu tenho um preço e seleciono o Diego, tá vendo? Ó, faz um select aqui para buscar quais são os professores. Eu tenho governança, preço aqui, e vai ser o Pedrosa. E eu tenho segurança, o preço da disciplina aqui, e vai ser o Castro, né?
Posso editar, mesmo esquema, na hora que eu edito aparece lá, ó, na tabelinha, né? Tem muito mistério aqui não. E agora eu posso cadastrar concursos, né? Posso fazer uma matrícula num determinado concurso. Então, aí eu vou fazer um cadastro de curso aqui. Quais são os alunos, né? Então a Maria vai fazer um cadastro no TJDFT. E o Rafa vai fazer a Cefaz AM, né? Então, aí eu tenho um acesso permitido, até a data do acesso e por aí vai. E aqui eu posso fazer a grade, né? Por exemplo, lá no concurso do TJDFT vai ter informática e governança, mas não vai ter segurança. Então eu salvo aqui. E lá no concurso da Cefaz AM só vai ter segurança. Pronto. Então eu montei a grade de cursos aí. Então na hora que eu fizer a matrícula aqui, eu sei quais são os cursos que vou fazer, né? Então, bonitinho aí, um pick list aqui, tudo fica bonitinho, ó, porque fica com design responsivo, ó, tá vendo? Mas não dá pra dizer que eu sou desenvolvedor front-end. Beleza, então vamos ver um pouco dessa aplicação aqui que eu fiz pra gente dar. A gente viu aqui ela funcionando, né? E tudo isso está vindo no back-end, como eu mostrei ali para vocês. Como o foco aqui não é mostrar o back-end, vamos nos ater apenas ao front, tá? Então, beleza. Então, aqui no front, nós vimos aqui o package.json. Então, aqui ele já gera um node modules com todas as nossas dependências. Aqui ele gera um dist aqui, que é a nossa... Deixa eu dar um refresh aqui. Ai, gente. Tá. Só pegar aqui o... E ali ele gera já a distribuição já. Então, vamos ver os arquivos base aqui, né? Então, o tsconfig.json, aquilo que eu mostrei, né? Já tinha mostrado isso aqui. Onde vão estar os meus arquivos finais aqui. O package.json já tinha mostrado, faltou o AngularJSON. Então, AngularJSON, raiz do meu projeto, meu app. Aqui os estilos que eu preciso já pré-carregar, o PrimeNG, o PrimeEquals e o PrimeFlex. E eu tenho as configurações aqui de ambiente. Por quê? Eu posso ter um arquivo de environment aqui, ó, que é esse environment.ts, que ele diz para mim quais são as variáveis por determinado ambiente. Então, eu posso fazer isso de forma dinâmica, se eu estiver dentro de um Docker da vida, eu consigo fazer isso com um scriptzinho em Lua no Nginx, mas partindo da premissa que você está no front-end, né, ou seja, você está no browser do usuário, você não teria como acessar essas variáveis de ambiente. Então, o Angular trabalha dessa forma. Ele cria um environment para cada ambiente. Ó, environment TS e environment de produção. Tá vendo? E aí, on the fly, o que ele faz? Ó? Quando você faz um build de uma aplicação em Angular, então aqui ó, no Dockerfile, quando você faz o build dessa aplicação, você, ngbuild aqui, ó, você passa um configuration mostrando para qual ambiente essa aplicação vai funcionar. E aí ele vai vir aqui em configurações, e se você estiver fazendo um build de produção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um file replacement, que é substituir o environment TS pelo environment de produção. Tá vendo? E aí faz otimização dos arquivos, ó, não faz source map, extract license, todas as otimizações aqui que ele está fazendo que ele não faria num ambiente de desenvolvimento, né? O serve, né, o nosso servidorzinho aqui base, i18n para fazer internacionalização, os testes, onde vão estar os testes, lint que ele usa, né? E o protractor ali. Bom, então o AngularJSON como base, isso aí. Agora vamos dar uma olhada na nossa aplicação de fato, né? Então na nossa aplicação a gente começa obviamente pelo app module aqui. Então é o nosso módulo principal. Olha só como é que fica grande, né? Então declarations, todos os componentes que eu estou usando na minha aplicação. Então aqui eu não fiz a aplicação com múltiplos módulos, fiz apenas com um módulo só. Então olha lá, o grade, matrícula, professor, disciplina, tal. Então todos os meus componentes estão declarados. Como eu só tenho um módulo só, eu não tenho exports aqui, porque eu não preciso exportar isso aqui para outros módulos, tá? E aqui são todos os módulos que minha aplicação usa, ó. Então o HTTP, o browser módulo, a maioria aqui de componentes de tela, ó. Form,
panel, e aí aqui não é especificamente do Angular, porque eu estou usando Material, estou usando PrimeNG, a depender. Ou posso usar até o do Bootstrap ali, tá? E aqui são os serviços que minha aplicação provê. Aqui por padrão ela está provendo esse Message Service aqui, que é justamente esse servicinho aqui que faz essa maracutaia aqui, ó. Tá vendo? Sucesso na atualização, registro na atualização. O que é esse cara aí? Vamos já mostrar quem é esse cara aqui. Então, esse meu módulo principal aqui, ele vai usar como base o App Component. Então, quando eu entro aqui no App Component, ó, é o meu módulo base, até botei um título aqui nele, e é o App Root, e qual é o template associado a ele, é o HTML, ó. Então, no componente associado a ele, HTML, ele vai ter o que como base? Então, aqui eu estou criando a figura da minha Single Page Application. Lá no top, ele vai ter um App Menu, ou seja, um componente menu. Tanto é que você escrever aqui, Rafa, agora aqui apareceu Rafa, tá vendo? E como ele está no meu App Root, ó, eu posso variar aqui, ó, que o Rafa continua lá, ó, porque o App Root é o mesmo. O que está variando? O que está variando é o Router Outlet, né? Aquele componentezinho que faz aquela brincadeira é esse toast, ó. Se eu tirar esse toast daqui, agora quando eu for lá no meu editar, ó, não vai ter mais o toast, ó, tá vendo? Aí quando eu volto o toast pra cá, olha lá, quando eu for editar aqui agora, olha lá que bonitinho. Beleza, então é um componentezinho do Prime, esse toast. E aí esse Router Outlet aqui é o que faz a aplicação de fato navegar. Se eu tirar ele aqui da jogada, ó, então agora eu não consigo mais, ó, variar, né? Consigo mais navegar, né? Então esse aqui é o que abre o buraco na minha Single Page Application para a gente navegar, tá? Bom, criei aqui também no componente aqui de App Router Module, que é justamente, ó, aqui no App Module, ele vai utilizar um Router Module aqui em algum lugar eu vou estar falando disso. Aqui, ó, um App Router Module aqui, que é o componente que eu criei justamente para fazer a parte de navegação. Então esse App Router Module aqui é um componente de navegação, ó, eu preciso colocar esses import exports aqui, que é o Router Module do Angular, né? E aqui eu faço toda a minha navegação, ó. Então, como base, se eu não colocar nada, ó, ele vai para o Home Component. Ó, se eu não colocar nada, ele vai para o Home Component. Olha lá, bem-vindo após da estratégia. É o meu componente Home, tá? Eu não fiz nenhuma questão de colocar coisas de segurança aqui, então eu comentei todos os Scan Activate aqui, porque lá no AutoGuard aqui, quando eu faço essa aplicação live, tendo outro back-end, que eu preciso de um outro back-end aqui de segurança. Aí eu faço uma autorização aqui, ó, o AutoGuard, tá? Can Activate, eu recebo qual rota ele está tentando acessar e o estado, né? Ou seja, quais são os dados que ele precisa para fazer isso. Aí verifico se ele está logado ou não. Se ele estiver logado, deixa passar. Se não, deixa login. Eu poderia fazer também um check aqui se ele tem um determinado papel ou não, tá? Beleza, então voltando aqui para o roteamento, então eu tenho que ter um path. Então esse path aqui, lá no meu, vamos entrar aqui no meu menu, que é onde tem o meu menu component, tá bom, beleza. Então aqui, ó, menu component aqui, eu tenho todos os itens aqui. Eu fiz uma brincadeira diferente, né? Eu botei aqui, criei um menu item por causa do meu menu component e o router link aqui, ó. Então esse barra aluno, barra concurso, barra professor tem que ser igual a esses routers aqui, né? No menu eu usei um componentezinho do Angular, ou do PrimeNG, que é o p-menu-bar. Então ele recebe aqui como um array de itens, então eu tenho que botar ele nesse formato aqui, né? Então não tem muito mistério aqui não, beleza? Vamos olhar uma telinha básica de cadastro. Vamos trabalhar aqui na área de cadastro de aluno, por exemplo, né? Que é o que? Um formulário, uma tabela de listagem, tá? Então vamos começar pela view. Então, aluno component aqui, ó. Então, na view, ela tem um p-panel aqui, painelzinho de formulário. Então, perceba aqui que o formulário, eu posso colocar um ID para ele e ele tem um determinado evento aqui, o ND submit, tá vendo? Que está com clique. Então, quando for chamar o evento submit, ele vai chamar
o evento do meu aluno component. Criei um component base aqui que tem o submit aqui, ó. Só estendi ele. Fiz uma esquema de herança aqui, tá? Então, o aluno component aqui estende esse componente base cadastro directivo aqui e vai receber esse submit aqui, ó, que ele recebe como referência o formulário, ó, através dessa forma aqui. Então, eu posso verificar alguma coisa específica no formulário, posso resetar o formulário, limpar o formulário, né? Posso fazer qualquer tipo de brincadeira aqui. Então, na hora que o cara apertar esse botão aqui, que é do tipo submit, ele vai cair aqui no aluno component, que estende desse componente base cadastro diretivo, que vai cair aqui e vai ter uma referência para esse formulário. Beleza? Bom, como que eu faço o binding desses objetos? Né? Olha lá o NDModel. NDModel, no meu aluno component, ele tem um objeto aqui, ó, que é do tipo T. Que T é esse? No TypeScript eu posso usar aqui generics. Então eu criei um model base aqui, que todo o meu modelo, então vamos abrir o meu modelo aqui, ó, o aluno. Então o aluno está no model aqui, ó. Então eu crio um modelo, uma classe, o que é um modelo? Um objeto qualquer, em Java a gente chamava isso aqui de Pojo, né? Mas é um objeto que eu fiz ele implementar uma interface aqui de model base, só porque todo mundo que tem um ID, né? Então ele tem um nome, um e-mail e matrículas aqui, né? Então eu posso criar aqui um componente base cadastro, que vai ser o tipo dele generics, tá? E no meu aluno component eu passo que o tipo dele vai ser aluno. Então automaticamente eu já tenho um objeto, então por isso que aqui o nome é objeto e objeto, que é do tipo aluno, tá? E ele tem também uma lista de alunos, tá aqui, que são os objetos, tá? Bom, a partir disso, eu aperto o botão salvar. Aí o botão salvar aciona quem? Aciona esse onSubmit aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um serviço de salvar. Mas que serviço eu vou chamar de salvar? Então o aluno component vai me prover um determinado service aqui, que é esse aluno service. Para obter esse aluno service, eu preciso de injeção de dependência. Como aqui no aluno component eu não consegui fazer isso porque eu teria que sobrescrever o construtor, teria que dar um trabalhinho a mais e afins, eu uso essa referência aqui para injector, que é um objeto do Angular. Tá? Então, o aluno service aqui, vamos abrir o aluno service agora. O que é o aluno service? É aquela classe de serviço, tá? Que ela vai ser injetável. Eu botei o provided em root aqui. E eu também criei um serviço básico, porque todo mundo vai fazer um create, update e delete, tá? Que vai mudar justamente a URL dele, /alunos, /disciplina. Então, para fazer um reaproveitamento aqui, eu criei um service base que todos os meus serviços estendem ele. E aí, caso algum serviço queira fazer alguma pesquisa específica, né? Então, faz um método específico. Olha lá, professor, em concursos eu fiz o listar disponíveis, por exemplo. Tá? Então, no service base aqui, ele vai precisar de quem? De um componente de HTTP Client Module, tá? E ele vai fazer as chamadas, que eu trabalhei tudo com promises, mas enfim, poderia ter usado o Observer aqui. Mais questão de costume. Então, this.ob, no salvar, eu verifico se o ID foi informado. Se o ID estiver informado, então é porque ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um put. E se o ID não foi informado, então é porque ele está fazendo um post, está criando um novo. Buscar, né, por um ID específico. Listar, então ele vai retornar uma lista de elementos, vai devolver vários. E o remover, tá removendo aqui um específico. Tá? Então, service base bem tranquilinho. Então, fiz de tal forma que fica muito fácil eu criar novos componentes, né? Então, olha lá, o aluno component extends um component base. Aqui que ele faz toda a lógica, né? Então, essa lógica é reaproveitável para os outros componentes. Então, de atualizar, ó, de mostrar mensagem de sucesso, de mostrar mensagem de remoção, de listar quando o componente entra na tela. Então, para criar o aluno component, basta eu estender. Para criar o professor, tem que abrir ali, importa que o meu cachorro tá querendo sair, peraí. Abri, mas ela não quis sair. Então, se vocês ouviram fungada aí, é da Floca, mas de boa. Então, ó, o professor component, a mesma coisa, só alterando aqui o professor service, né? Concurso, acho que muito provavelmente vai ser isso. Deve mudar alguma coisinha aqui de... Ah, tá. Na edição, eu tenho que fazer uma atualização em relação à data da prova. A grade, para montar a grade, eu preciso de dados de
professor e de disciplina. Então eu injeto aqui no construtor. Então o grade já não é um crudizão padrão, porque eu preciso de concursos, disciplinas, eu preciso colocar numa lista para uma combo. Tá? Essa tela é bacaninha de mostrar. Grade component, tá? Então eu tenho uma pick list, lembra daquela pick list? Então eu tenho que dizer o source, o target. Aí eu acho que não é intuito eu mostrar esses componentes do PrimeNG, é mais a estrutura do Angular, né? Além disso, eu posso fazer interceptors. O que são esses interceptors? Toda requisição que sai de um service, eu preciso, por exemplo, adicionar um token. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um interceptor para tudo que for sair de requisição HTTP, ou HTTP Request Interceptors. Eu verifico se eu tenho já esse token do usuário logado. Se eu tiver, eu adiciono ele no meu header como authorization. Se não, vai sem um authorization. Tá? Então, existe essa figura aqui de interceptors do Angular. Deixa eu ver. Então, numa estrutura básica, você vai ter o quê? Você vai ter o componente, tá? O componente que é a classe, o componente que é o HTML, que é o template. Você vai ter o model, que está aqui. Você vai ter o seu model. E aqui eu botei em classe em pastas separadas, tá vendo? Só para ficar mais organizadinho. Mas dependendo do seu projeto, eu teria organizado de outra forma. Então, component. Aí você tem o model. Então, aqui todos os meus modelos, quem tem relação com o quê, ó, o aluno tem matrículas, tá vendo? E você tem os seus services. O aluno service aqui, que eu estendi de um service base, tá? Pronto, você fez uma aplicação em Angular. Tem mistério, cara. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa parte prática aqui, que eu sempre mostro, né? E vamos para os exercícios agora.